Você está preocupado com a prova de Ciências Humanas do Enem? Você deve ficar imaginando que são muitas coisas para você estudar agora, são nomes, são movimentos, são correntes ideológicas, são filósofos, são datas, são diversos tipos de rocha. Bom, não sei se tem diversos tipos de rocha, na verdade, porque eu sou professor de história. Mas o fato é que você está preocupado com as inúmeras coisas que ainda faltam rever para a prova e talvez você não saiba que, no fundo, o Enem, na prova de Ciências Humanas, só tem 3 tipos de questão. E boa parte delas você faz mesmo sem conhecimento do assunto específico. E eu vou te mostrar nesse vídeo que 3 tipos de questão são esses. Primeiro, eu tenho que te dizer que não é verdade que você consegue fazer toda a prova do Enem, gabaritar o Enem, na prova de Ciências Humanas, sem saber assunto nenhum. Eu já vi gente por aí falando isso, mas não é verdade. Por outro lado, é verdade que você consegue acertar um grande número de questões, mesmo sem conhecimento específico daquele assunto. Eu já até gravei um vídeo onde eu dou um macete, dou 3 dicas para você acertar com precisão uma boa parte dessas questões. Aqui eu não vou dar conta disso, mas eu deixei o link dessa outra aula aqui embaixo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar os 3 tipos de questão de Ciências Humanas que tem no Enem. O tipo mais difícil eu vou deixar para o final, mas vou começar pelo mais fácil, que é também o mais comum. Boa parte das questões do Enem são desse primeiro tipo, que é a resposta está contida no texto do item. Sim, no texto. Não importa o que você sabe sobre esse assunto. Aliás, às vezes o que você sabe sobre esse assunto te atrapalha. Porque você vê uma resposta na questão que ela é verdadeira historicamente, mas ela não está no texto. E isso faz com que não seja a resposta certa. Então, você tem que estar muito atento ao comando. Se o comando pede para você olhar o texto, você vai se ater ao texto e sequer lembrar das coisas que você já estudou. O segundo tipo de questão, você tem que dar um passo a mais. O texto, ele apresenta alguma ideia, ele apresenta algum movimento sem citá-lo nominalmente. E a resposta é o nome daquilo. O texto fala sobre como a burguesia enfrenta o proletariado e a resposta é luta de classes. Ou seja, de novo, a resposta está no texto, no entanto, você precisa conseguir perceber no texto alguma ideologia, algum movimento, alguma ideia de algum filósofo, de algum sociólogo, ou mesmo algum conceito maior da história que está presente ali. O terceiro tipo, por um lado, é o mais difícil, mas por outro é o mais tradicional, que é você tem que ler o texto para entender qual o tema daquela questão, de que assunto se trata, qual o contexto da questão, mas você vai tirar a resposta dos seus estudos. Então, por exemplo, alguns anos atrás já vi um texto sobre um embate entre Inglaterra e Brasil no século XIX, não ficava claro sobre o que era, mas havia várias dicas para o aluno que tinha estudado, que era sobre o tráfico negreiro, a Inglaterra querendo proibir o Brasil de fazer tráfico negreiro. Então, você não descobria isso só pelo texto. O texto te ajudava muito, mas, no fundo, você tinha que saber a resposta. Ou seja, uma questão mais tradicional. Difícil, porque essa resposta não está no texto, está nos seus estudos. De fato, ela é a menos comum no Enem, tem se tornado um pouco mais comum nos últimos anos, mas ainda é o tipo menos presente nessa prova. Qual a moral da história? O texto. No Enem você não pode ignorar o texto. Tem outras provas de vestibular por aí no Brasil que você pode prescindir do texto e ler direto a pergunta e responder. No Enem isso não é possível. Ou a resposta está só no texto, ou a resposta é um desdobramento no texto, ou no mínimo o texto ajuda muito você a se lembrar, enfim, achar, encontrar a resposta certa. Então, se eu tiver que fazer um apelo para você, pelo amor de Deus, leia o texto do Enem. Se você quiser uma ajuda mais direcionada, mais específica, eu tenho um mini curso, que é um treinamento de preparação para o Enem, onde eu falo não só mais dos tipos de questão, apresento exemplos, mas dou os macetes de como abordar cada um desses tipos de questão, que vai te ajudar muito aí nesse estudo para o Enem, e além disso você vai ter acesso a mim e vai poder me perguntar. Eu trabalho há mais de 20 anos com o Enem, enfim, trabalho com muitos alunos, gosto de fazer esse trabalho e vou ter muito prazer em poder te ajudar nessa sua trajetória para você conseguir entrar no vestibular, na carreira que você quer. Gostou das dicas? Achou que ajudou? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai ter muitas outras aulas sobre a prova do Enem, também sobre assuntos específicos de história, e eu tenho certeza que vai ser muito importante no seu estudo para o Enem, tá bom? Forte abraço!